Letícia, fala para nós aqui é uma grande dor da galera, é a seguinte, depois que você estudou, depois que você obteve conhecimento, você precisou colocar em prática e, claro, até hoje você evoluiu muito e vem evoluindo. Todo mundo vai evoluir com o tempo. Pode passar 5 anos, 10, 15, todo mundo vai crescendo. Mas qual que foi o período assim que você tomou todo aquele conhecimento, tudo que você se propôs a estudar ou que você recebeu, que no caso foi do Fred, depois de quanto tempo que você falou assim, caramba, eu acho que eu entendi essa parada e agora eu consigo ganhar dinheiro e viver do day trade. Eu sei, e eu quero que você fale um pouco da sua profissão anterior e como você fez essa transição. Certo. Eu acho que foi uns 6 meses, assim, mais ou menos, para eu assimilar todo o conteúdo e falar, opa, isso aqui tá dando certo, agora faz sentido na minha cabeça. Não estou falando que com 6 meses eu estava ganhando dinheiro consistente, Sim, nossa, sim, vou sim. viver disso. Não, a gente vai chegar nesse momento. Mas demorou uns 6 meses para eu olhar e acreditar que... Não, eu acreditava que era possível, porque eu já tinha visto outras pessoas fazerem, né? Mas acreditar Uhum. que eu estava no caminho certo, falar, opa, agora isso aqui realmente fez sentido, agora eu consigo conseguir encaixar todo o conteúdo e acredito que as coisas vão dar certo. Então foi mais ou menos esse o período aí. Entre altos e baixos, né? E Claro, natural. como que foi a minha trajetória nesse sentido? Eu comecei estudando enquanto eu trabalhava, eu tinha um emprego CLT, onde eu trabalhava das 9 às 18, e, ok, horário do pregão, né, gente? Das 9 às 18 é o horário do pregão, não tinha como eu operar sendo que eu estava trabalhando. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a estudar e trabalhar. Então, eu trabalhava neste horário e estudava ou de manhã antes de ir para o trabalho, ou à noite, estudando, fazendo replay, fazia muito replay, porque como eu ainda não conseguia estar no pregão ao vivo, falei, o que que eu tenho de Olha aí, mais galera. próximo é o replay, né, para colocar em Perfeito. prática. Não adianta eu ficar aqui estudando só teoria, porque, beleza, Tem que até um certo clicar, ponto, né? a gente tem que estudar teoria, ok, mas eu já tinha passado daquele ponto, eu precisava pegar a teoria e colocar em prática, eu precisava validar aquela teoria. E eu não tinha como fazer isso no horário de pregão, então era replay. Eu não tinha como também ficar me lamentando e chorando de, ai, nossa, não consigo operar no pregão Perfeito, real. perfeito. Vou trabalhar com o que eu tenho, vou trabalhar com as ferramentas que eu tenho, que eu consigo estudar à noite, consigo estudar de manhã cedinho e vou fazer replay. Então eu fiquei assim por um tempo. Depois eu comecei a pegar uns momentinhos lá no meu trabalho que dava, eu separava às vezes 20 minutos, meia hora, para eu ver o pregão. Então, assim, eu sabia que eu não ia viver do mercado fazendo daquele jeito, mas, mais uma vez, era a ferramenta que eu tinha no momento. Então, eu pegava e falei assim, legal, o tempo que eu conseguir, eu quero ver o pregão em tempo real. Eu sei que é diferente do replay. Então, eu ia lá, me organizava, aí comecei a olhar também no horário do almoço, então eu sempre pedia marmita e eu pegava meu computador, ligava o Profit, pegava minha marmita e ia almoçando, olhando para o Profit. Não é um horário que eu gosto muito de operar, então eu até falo isso para as pessoas. Se você tem só o horário de almoço disponível, não é o melhor horário para operar, né, Herman? O que É, você acha? Na sua opinião? eu Eu não acho, gosto. para mim, das 9 às 11h30, meio-dia no máximo, para mim. Mas tem negócios até 4 horas, mas para mim. Tem gente que ganha Exato. dinheiro na hora do almoço, mas eu gosto mais de. Exatamente. Então, assim, eu também não gosto muito desse horário, hoje eu falo para todo mundo, mas era o horário que eu tinha. Então, o que que eu fazia? Eu ia ali dar uma olhada. Eu não estava ali para operar mesmo, mas eu estava para pelo menos ir me familiarizando cada vez mais com o mercado, pegando o jeito. Então, fui fazendo desse jeito. E aí, fui assim, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, até que chegou um momento que eu falei assim: quero me dedicar mais a isso e eu preciso de um horário disponível em que o pregão está aberto. Não dá mais para eu continuar dessa forma, só estudando e olhando ali a cada 20 minutinhos quando eu Perfeito. consigo, né? E aí foi o momento que eu tomei a decisão de realmente dedicar ao day trade. E aí o que que eu fiz? Eu conversei no meu emprego, eu sei que nem todo mundo tem essa possibilidade, né? Mas eu conversei no meu emprego para eu ficar meio período. Nem foi bem meio período, né? Porque eu fiquei trabalhando das 13 às 19. Então, eram umas 6 horas de trabalho, né? Se a gente pega a Uhum. rotina de trabalho de 8 horas aí de um CLT, eu estava quase batendo elas. Mas aí eu tinha minha manhã disponível, então eu poderia operar ali até 11h30, meio-dia, ia Uhum. almoçar
e chegar no trabalho a tempo de começar às 13 horas. Fiquei desse jeito por 1 ano e meio. Então, por 1 ano e meio, eu conciliei as duas coisas, operando 1 e meia por dia ali de manhã e trabalhando no meu emprego CLT durante a tarde. Aí foi o momento que foi a transição mesmo, porque eu tinha combinado comigo que eu não ia sair do meu emprego enquanto eu não tivesse a segurança que eu ia conseguir ter Tudo resultado que eu no day trade. falo, perfeito. E sabe o que é legal, Leti? Lá na mesa, a gente tem lá o que lá? Vamos dizer, 15 traders, por aí para mais. A história de cada um, nesse sentido, é parecido. Comigo, foi assim, com vários alunos são assim. Você não precisa sair do seu trabalho para ir para o day trade, fazer essa ruptura. Você pode fazer essa transição aos poucos, enquanto você ganha confiança. A vida é uma só que ela te entrega oportunidades incríveis, como uma brecha para você mudar o seu horário. De repente você vai ser mandado embora, mas você já está 6 meses no day trade fazendo um monte de replay. Você fala, pô, é agora, é a hora que eu estou pondo dinheiro no bolso e a coisa acontece. O que não pode, galera, é vocês ficarem esperando cair do céu um resultado se você não colocar energia naquilo. Se você não colocar energia, não tem jeito. E é muito legal, porque isso aconteceu comigo. Foi uma transição diferente, mas foi uma transição. Da Letícia foi assim, da maioria da galera que está lá, do João Pedro foi assim, do próprio Fred. Fred é dentista, o João Pedro é engenheiro. A galera, toda a galera que tinha já uma profissão, fizeram essa transição. E essa transição ela é super importante porque você precisa ter suas contas pagas, galera. Se você não tem a conta paga, não vai ter jeito. É muito difícil você evoluir, porque você precisa administrar o seu emocional. E se você não tem a conta paga, você não vai ter emocional para você seguir nessa carreira. Pode ser no dólar, no índice, pode ser nas ações, não importa. Então isso é super, super importante. Olha aqui.